Então, agora a gente vai começar a montagem da nossa mala. Os blocos já estão unidos, estruturados, e a gente vai precisar a medida de 82 por 43 no forro. E para o bolso, a gente vai utilizar 50 por 20. Vou fazer um bolso simples, você pode colocar quantos bolsos você quiser por dentro, nas laterais, na parte de fora também. Nessa peça, eu resolvi utilizar somente um bolso simples na parte interna, tá? Mas você pode utilizar o que você preferir. Vai precisar de 50 centímetros de zíper de metro, 2 cursores e 2,40 metros de alça pronta. Se você quiser uma alça de ombro maior, aí você vai precisar de uma metragem maior de alça. Você vai selar as duas pontas da alça e vai unir com cuidado para que não fique torcida a sua alça. Vou colocar do jeito que eu tô mostrando aí e você vai costurar a ponta aí cerca de 1 centímetro com retrocesso no começo e no final. Você vai encontrar o centro do outro lado também, para que a gente possa fazer a aplicação na parte principal. A marcação aí, ela é de 18 centímetros entre uma alça e outra. Você vai colocar no centro, na parte de baixo, a parte onde você costurou, onde você uniu a alça, e a marcação que você fez aí do outro lado também da alça. Vai ficar no centro da parte de baixo, ou seja, na união dos dois blocos. E a gente vai começar a costurar de um lado, depois vai costurar do outro. Lembrando que tem que estar centralizada a parte da costura e do outro lado a parte da marcação. Cuidado para que a sua alça fique certinho. E relembrando, a distância aí é de 18 centímetros entre uma alça e outra. A marcação que eu fiz foi na parte do terceiro quadrado da montagem do nosso bloco, tá? Então, eu vou costurar até chegar na marcação daquela parte de 6 centímetros que a gente montou no nosso bloco. Então, vai sobrar aí cerca de 5 centímetros numa ponta e na outra, né? Então, você vai chegar até aí e vai costurar um retângulo de 1 centímetro com retrocesso, para deixar essa alça bem reforçada. Então, eu vou costurar com retrocesso. Vou dar 2 pontinhos e vou costurar com retrocesso novamente para deixar bem reforçada a costura dessa alça. E vou deixar então 5 centímetros da parte principal sem costurar, para que eu possa fazer a aplicação do zíper na minha mala. Vou costurar do outro lado até o outro lado da alça. Vou passar pelo centro, que foi por onde eu comecei. Vou até o outro lado e vou fazer da mesma forma. Vou fazer essa costura desse retângulo reforçado com retrocesso e vou costurar somente até a marcação de 5 centímetros dessa borda, né? Se você tiver feito esse bloco, vai ficar bem nessa marcação dessa faixa de 6 centímetros que a gente costurou para finalizar. Fica aí mais ou menos uma sobra de 5 centímetros. Então, fiz o retrocesso. Agora, vou dar uns 2 pontinhos e vou fazer um outro retrocesso. Então, vou costurar em um retângulo de reforço da minha alça. Agora, eu vou continuar a costura do outro lado até chegar no centro, que foi onde eu comecei a costurar a alça. E vou fazer da mesma forma do outro lado. As alças vão ser costuradas dessa forma aí, paralelas. Eu cheguei no centro e retrocesso para finalizar. E vou fazer a mesma coisa do outro lado. Então, vai sobrar, aí como eu falei,
5 centímetros, uma ponta e na outra. E agora eu vou costurar do outro lado, nessa marcação, bem no centro. Vou colocar entre os dois blocos, com a marcação bem no centro, do jeito que eu tô mostrando. Vou costurar toda a volta da mesma forma que a gente fez do outro lado. Para fazer as laterais é a mesma coisa da parte principal, tá? A gente vai montar o bloco do mesmo jeito. 2 vezes de 12 centímetros, a gente vai colocar frente com frente, vai costurar toda a volta. Vai fazer a marcação de um X na parte de trás. Vai fazer a marcação de um X em um dos tecidos, que é o que você vai cortar. E vai fazer o corte nesse X. Puxa o tecido e faz o corte. Cuidado para você não cortar o tecido de baixo. Vai abrir, vai passar, vai abrir e vai passar. Agora, você vai cortar as sobras. Essas pontinhas. E agora, você vai pegar um tecidinho de 15 centímetros, vai colocar de frente. E vai costurar toda a volta. Faz a marcação. Do X, novamente. Puxa o tecido e corta. Abre, passa no ferro, corta as sobras, as pontinhas. E agora, o último, que são das laterais, um tecidinho de 19,5. Vai colocar em cima e vai costurar toda a volta. Marca a parte de trás. Puxa o tecido. E agora a gente corta. E agora a gente vai passar e estruturar com o Dupla Soft.
Agora você vai estruturar. Eu estruturei com o Dupla Soft e vou estruturar também com o TNT. Vou usar essa dupla aqui. Vou encontrar o centro e vou marcar aqui o centro direitinho. Já tem as marcações, se você tiver feito se você tiver feito o bloco, né? Mas a gente vai colocar, vai fazer a marcação para poder marcar o nosso molde, tá? Então, eu vou marcar o molde do centro pra cá, tenta deixar bem centralizado. E do centro pra cá. Agora, eu vou unir junto com o TNT e vou costurar pela marcação pro lado de dentro. Agora, corta bem na marcação. Vai repetir 2 vezes. E agora, a gente vai pegar 2 vezes de 8 centímetros. E mais 2 meia argolas. A gente vai selar. Vai dobrar dessa forma, ó. Vai ficar assim. E você vai colocar nessa marcação aqui de cima, bem no centro. E vai costurar. Eu vou fazer um quadrado. Vou fazer um X no meio. Assim. Os dois. Ficou assim. E agora, a gente vai colocar o forro. Vai pegar o forro de 24 por 24, vai colocar atrás, prender e costurar.
cortar sobras. Ficou assim, fazer a mesma coisa do outro lado. Terminamos, então, os dois forros aplicados, as laterais estão prontas. Então, o bolso tá finalizado, a gente costurou aqui em cima. E agora a gente vai encontrar o centro do bolso. Encontra o centro do bolso. Pra gente aplicar na parte total do forro. Então, a gente vai marcar aqui o centro do forro. Um pique. E daqui de cima para baixo, a gente vai marcar 10 centímetros. E vai marcar o centro. E vai marcar o centro. Para poder aplicar o bolso. Vai colocar o bolso centro, com centro aqui. E vai costurar o bolso aqui nas laterais. Nas laterais e na parte de baixo. Retrocesso, 1, 2. Retrocesso 2. Costurar embaixo. Bem centralizado. E costurar na lateral. Achou? Pronto, bolso então aplicado. Agora a gente vai precisar de 50 centímetros de zíper, 2 cursores. Vou pegar a parte principal, já toda montada, com a alça já aplicada. Essa aqui é a parte que eu botei a etiqueta na parte da frente, tá? Então, eu vou puxar aqui a alça, colocar o zíper de frente, mais ou menos no centro. Vou prender o zíper.
Vou pegar o forro. Esse lado aqui do bolso vai ficar atrás, tá? Então, eu vou colocar essa parte aqui que não tem nada na frente. Vou colocar frente com frente e vou prender. E vou costurar. Bem próximo dos dentinhos do zíper, retrocesso. Observe se você tá costurando todas as partes. Vai destacar o zíper aqui para aplicar do outro lado. Colocar a mesma coisa. De frente. Vai prender. Vai prender o forro. E vai costurar com retrocesso, a mesma coisa do outro lado. Terminei de costurar dos dois lados. Agora, a gente vai virar. Vai costurar aqui o acabamento. E vai costurar aqui nas laterais também, fazendo a costura de segurança. Faz com retrocesso. Pode ser que sobre um pouquinho, porque a gente refilou a parte dos blocos, né? Agora, a costura de segurança. Agora, aqui do outro lado, a costura de acabamento. E a costura de segurança aqui do outro lado. E agora a gente vai passar os cursores, os dois cursores, bem certinho. Passa o cursor. Os dois lados tem que ficar certinho, tá? Eu limpei, mamãe. Então tá bom. Ah, bom. Eu olhei, mamãe.
Agora, passo o outro. Corto um pedacinho dos dentinhos do zíper. Eu vou chorar, mamãe. Eu vou chorar. Se você tiver riscado ali a parede, papai vai brigar. Eu vou chorar. Por isso que é melhor não fazer coisa errada. Melhor fazer as coisas certas, né? Vou costurar aqui o zíper para ele não soltar e vou cortar as sobras. E vou cortar essas sobras aqui, ó. O zíper também. Sela aqui o zíper. E faz a mesma coisa do outro lado. Terminei aqui dos dois lados. Agora, eu vou passar o viés aqui dentro de um lado e do outro da mala, tá? Vou utilizar umas sobras de viés de tecido que eu fiz. Vou utilizar elas, tá? Não vou fazer viés, eu vou utilizar os que já tem aqui. Que, como ela é uma mala de retalho, fica bonito, né? Vou utilizar para começar esse com esse aqui, tá? Aí, vou vendo o que vai precisar mais. E agora, eu vou passar, então, o viés aqui dentro, tá? Da mala. Então, vou começar, vou dobrar aqui e vou colocar frente com frente aqui. E vou costurar. Com a margem de 0,5, que é a margem que eu vou fazer o acabamento dessa mala. Então, vou costurar toda a volta aqui, ó, dos dois lados, tá? O acabamento, o viés. Passei aqui, então, o acabamento e vou passar do outro lado e volto com os dois lados com acabamento aplicado. Então, terminei aqui de um lado e do outro a aplicação do viés. E agora, a gente vai encontrar o centro na parte de baixo. Aqui no zíper, né? E aqui na parte de baixo, a gente vai fazer um pique pro centro da parte de baixo. Aqui do outro lado, a mesma coisa. O zíper. E o pique. Agora, a gente vai pegar as laterais pra gente concluir e vai aplicar. Aqui tem a marcação do centro, mas a gente vai fazer um piquezinho aqui no centro. Pra costurar, toma cuidado aqui, ó, com a meia argola, tá? E aqui também, o centro, faz um pique. A gente vai virar a mala, a parte do corpo da mala. Do lado do forro. Pra gente poder aplicar. Então, aplicar as laterais. Então, o centro daqui de cima, com a parte do zíper, centro com centro. Aqui, centro com centro, aqui embaixo. O centro é bem no centro, que é o encontro dos dois, o encontro dos dois blocos, né? Centro com centro. Se você quiser, você pode distribuir e ir prendendo.
prendendo tudo. Vendo se vai caber. Ó, aqui pra mim já tá dando pra ver que vai caber. Ó, agora eu vou costurar do jeito que eu sempre costuro todas as peças. Se você ainda não é minha aluna, eu costumo costurar dessa forma aqui. Eu costuro no centro, em um dos piques do centro, e depois venho com outro, depois que eu vejo que tá tudo certinho, e costuro a partir daqui. E costuro a partir do outro pique, tá? E usando como margem a costura de segurança aqui, que eu costurei o viés, tá? Eu sempre faço a costura de segurança onde eu apliquei utilizando a margem aqui de 0,5 que eu costurei o viés. Eu sempre utilizo essa margem aqui como guia para que eu possa aplicar uma parte na outra, né? Para que possa ficar bem feito, sem mostrar a costura indevida, tá? Então, eu vou começar costurando aqui, fazendo só um pontinho, só uma costurinha. Então, costurei aqui, fiz uma costura e agora eu vou vir costurando a partir daqui, desse outro pique aqui, encontro com encontro, centro com centro. E daqui eu costuro toda a volta. Costuro paralelo e utilizando a margem eu costuro por dentro da margem da costura do viés que eu fiz, ou do acabamento, né, se eu não estiver utilizando viés. Vou costurando, encaixando, com bastante cuidado para não puxar. A tração ser só a tração da máquina. Vou encaixando. Cheguei aqui no centro, coube, e agora eu vou costurar do centro lá pra baixo, né? Da parte aqui de cima pra baixo. Mesma coisa, encaixando. Sempre paralelo. Pronto. E agora, a gente vai fechar. Se você quiser colocar um bolso aqui dentro, você pode colocar um bolso do lado de fora também. Você pode também, tá? Aqui é uma peça bem básica, você pode incrementar com bolsos. Agora, eu vou fechar aqui o acabamento. Como é que eu faço? Eu dobro um pedacinho e escondo a costura de baixo. E prendo. Faço isso em toda a volta. Faço isso, ó, desse jeito em toda a volta. Vou fazer em toda a volta e volto.
Então, vai ficar assim, a parte do acabamento, prendi tudo. E agora eu vou fechar. Pronto. De um lado. E agora eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. E volto. Então, finalizei. Fechei o viés dos dois lados. O bolso. E agora, a gente vai abrir a mala. Pra ver como é que ela ficou. Então, nossa mala, ela fica dessa forma. Eu gostei muito do resultado. Ficou só com um bolso na parte interna, mas você pode colocar mais bolsos na parte interna, bolsos na parte externa. Gostei bastante do patchwork, mas você pode fazer com tecido sem ser com retalhos. E usar a mala na transversal, só colocar a alça. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal.